São Miguel, São Rafael e São Gabriel estão ao seu lado neste exato momento, envolvendo você e a sua casa em um círculo de luz que o mal não consegue atravessar. Se as trevas se aproximaram do seu lar, se a sua família enfrenta lutas, incompreensões, doenças, insegurança, ou se o seu coração clama por proteção, esta oração é o seu escudo, a sua fortaleza e a sua arma de vitória, pela poderosa intercessão divina. Seja mais que bem-vinda, minha amada família de luz, ao canal 3 Arcanjos Voz do Céu. É uma alegria imensa ter você aqui novamente, sentindo essa comunhão espiritual que nos une em Deus. E se por acaso você ainda não faz parte dessa família radiante, eu te convido com carinho a se juntar a nós, a se inscrever, a permanecer e caminhar conosco na fé. Hoje nos colocamos humildemente diante do Senhor para clamar pela presença, proteção e intercessão dos 3 poderosos arcanjos do céu, São Miguel, São Rafael e São Gabriel. Cada um deles foi enviado por Deus com uma missão única e especial. E quando invocamos os 3 em unidade, algo grandioso acontece. O céu se inclina sobre a nossa casa e o ambiente espiritual muda. Nesta oração, pedimos que esses mensageiros celestiais habitem o nosso lar, guardem a nossa casa e conduzam a nossa família à vitória em todas as batalhas da vida. Com fé, escreva agora nos comentários esta frase como um selo espiritual sobre o seu lar. Minha casa é guardada por São Miguel, curada por São Rafael e iluminada por São Gabriel. Ao escrever, você não está apenas comentando, está declarando sobre a sua casa o que o céu está realizando. Antes de começarmos, já deixe o seu like neste vídeo para não esquecer depois e para que mais pessoas possam ser alcançadas por esta oração e rezar conosco. E se possível, prepare um copo com água e deixe-o ao seu lado. Ao final desta oração, suplicaremos ao Senhor que a abençoe por meio da intercessão dos arcanjos. Esta água será um sinal visível da graça de Deus em sua vida, trazendo purificação, saúde, proteção espiritual e bênçãos para toda a família. Depois da oração, você poderá bebê-la com fé ou oferecê-la a alguém que precise de alívio, cura, consolo e fortaleza. Confie, proclame com convicção e prepare-se para testemunhar o impossível se tornar realidade diante dos seus olhos. Altíssimo Deus, nós nos colocamos agora em Tua santa presença com humildade e confiança, entregando o nosso lar, a nossa família, as nossas preocupações, os nossos medos e tudo o que somos e possuímos. Sabemos que muitas vezes as casas se tornam alvo de ataques espirituais, de divisões, de invejas, de brigas constantes, de doenças que se repetem, de desânimos que pesam sobre o ambiente e roubam a alegria. Por isso, Senhor, suplicamos, envia os Teus santos arcanjos para estarem conosco e permanecerem neste lar. São Miguel Arcanjo, poderoso defensor dos filhos de Deus, Tu que conduziste os exércitos celestiais e derrotaste o inimigo rebelado, vem agora guardar esta casa com a Tua espada flamejante. Colocamos nas Tuas mãos a porta de entrada, cada cômodo, cada objeto, as conversas que acontecem aqui dentro, os pensamentos que cultivamos e as intenções que carregamos no coração. Que toda esta morada seja cercada pela luz do Altíssimo, que cada canto seja consagrado à verdade, à paz e à presença de Deus. Afasta, São Miguel, toda a contaminação espiritual que tenha se instalado neste lugar, toda a energia pesada, todo o clima de opressão, frieza, hostilidade ou medo. Repreende todo o espírito de divisão, de opressão, de brigas constantes, de murmuração, de inveja, de ira, de orgulho e de perturbação. Que tudo o que não vem do céu seja expulso com a Tua autoridade. Que nenhum espírito de confusão permaneça entre estas paredes. Que todo o peso invisível que rouba a paz seja arrancado pela força do Teu combate. Coloca a Tua espada na porta de entrada e não permitas que nenhum mal ultrapasse esse limite. Se palavras negativas foram lançadas contra esta casa, que sejam agora canceladas em nome de Jesus. Se há objetos espiritualmente carregados, que percam neste instante qualquer influência e poder. Se existem feridas emocionais escondidas entre os moradores, ressentimentos, mágoas e lembranças dolorosas, que sejam reveladas, curadas e restauradas pela misericórdia de Deus. Que não reste espaço para trevas, tristeza ou discórdia. Passa por cada cômodo, São Miguel, pela sala onde nos reunimos, pelos quartos onde descansamos, pela cozinha onde nos alimentamos,
pelos banheiros onde cuidamos do corpo, pelos corredores por onde circulamos. Que tudo seja lavado pela graça divina. Que cada parede, cada móvel, cada espaço seja impregnado da presença do céu, como se esta casa inteira respirasse a paz de Deus. Pedimos ainda que sejas o guardião dos pensamentos e das decisões dos que aqui vivem. Que ninguém seja manipulado por sugestões do inimigo, por pensamentos de desânimo, raiva ou destruição. Que os desejos sejam santos, os sentimentos sejam ordenados e que as palavras tragam reconciliação e não feridas. Restaura os relacionamentos, quebra o orgulho que impede o perdão, reconstrói pontes onde o inimigo tentou erguer muros. Que este lar se torne, pela tua intercessão, um lugar de presença divina, de comunhão, de cura e de vitória. Amém. Onde houver distância, aproxima, Senhor. Onde houver orgulho, quebra com a força da humildade. Onde houver frieza, aquece com o fogo do amor de Deus. São Miguel Arcanjo, protege esta casa e transforma-a num verdadeiro refúgio de paz, de harmonia e de bênção, contra todos os males que vêm de fora, contra a inveja dos olhos que observam com más intenções, contra visitas que carregam peso espiritual, contra comentários maldosos, malícia e palavras destrutivas. Que tudo o que for dirigido contra este lar, seja em pensamento, palavra ou atitude, seja desfeito, anulado e lançado ao nada. Que nenhuma obra das trevas prospere contra os filhos de Deus. Que nenhum plano do inimigo encontre brechas ou consiga penetrar neste lar. E se esta casa ainda não foi abençoada com água benta, oração e consagração, que hoje seja o marco de um novo tempo, o início de uma nova história. Que a partir desta prece, esta morada se torne um lugar sagrado, onde a paz seja sentida logo na entrada, onde a atmosfera se transforme, onde a presença de Deus seja perceptível em cada cômodo, que os corações aqui residentes experimentem mudança real, que os sonhos que estavam adormecidos voltem a florescer, que a fé se reacenda como uma chama viva e que os dias sejam novamente vividos com esperança e confiança. São Miguel Arcanjo, fica à porta desta casa como sentinela do céu, e não permitas que entre o ladrão da paz, o destruidor da esperança ou o semeador da discórdia. Coloca teus anjos em cada canto desta morada, nos quartos, na sala, na cozinha, no portão, no quintal, formando um círculo de luz e proteção tão forte que o mal não consiga atravessar. Toma em tuas mãos cada decisão importante desta família, cada mudança de rumo, cada escolha de trabalho, de relacionamento, de caminho. Que esta casa seja guardada por ti de dia e de noite. Que ao final desta oração este lar esteja debaixo da proteção do céu, morada de bênçãos, de alegria, de perdão, de amor e de união. Que tudo o que aqui habita, pessoas, objetos, lembranças e projetos, esteja consagrado ao Senhor. Com fé, escrevemos nos comentários: São Miguel Arcanjo, protege a minha casa. E com essa declaração, abrimos as portas para uma proteção ainda maior. São Rafael Arcanjo, médico divino e companheiro fiel das famílias que confiam no Senhor, hoje apresentamos diante de ti os nossos filhos e netos, cada geração que o Senhor nos confiou e que tantas vezes se torna alvo dos ataques do inimigo. Tu, que foste enviado para curar, libertar e conduzir Tobias em segurança, acompanha também os passos daqueles que amamos, especialmente os mais jovens, que ainda não têm forças para resistir sozinhos às armadilhas do mundo. Olha com carinho para cada criança desta família. Tu sabes que são frágeis, mas carregam dentro de si a imagem de Deus e a promessa de um futuro de bênçãos. Protege-as de toda violência, de todo abuso, de qualquer mal que possa roubar-lhes a pureza e a alegria de viver. Guarda-as no caminho da inocência. Protege sua saúde física, emocional e espiritual, livrando-as de acidentes, quedas, enfermidades repentinas e influências nocivas. Cuida também dos adolescentes e jovens que enfrentam tantas tentações, tantos conflitos internos, tantas pressões externas. O mundo lhes oferece ilusões brilhantes, vícios mascarados de prazer e caminhos de perdição que parecem liberdade. Quantos, ainda tão novos, já carregam feridas profundas na alma, traumas, culpas e tristezas? Quantos são arrastados para o abismo por drogas, álcool, promiscuidade, vícios digitais e amizades destrutivas? São Rafael, estende tua mão curadora sobre eles. Fecha as portas do mal, quebra os laços com ambientes e pessoas que os afastam de Deus
e abre caminhos de verdadeira libertação. Quantos dos nossos filhos e netos estão presos em companhias que só trazem destruição, afastamento da família e perda de valores? São Rafael Arcanjo, estende tuas asas sobre eles. Livra-os da sedução do inimigo. Abre seus olhos para enxergarem o engano, o vazio dessas escolhas, e dá-lhes força para resistirem à pressão do mundo, para dizerem não ao pecado, e sim à vida nova em Deus. Protege também os filhos e netos adultos. Mesmo quando crescem, saem de casa e seguem seus próprios caminhos, continuam precisando da proteção do céu. Muitos enfrentam dificuldades no trabalho, nos estudos, nos relacionamentos, na vida emocional e financeira. Outros se perdem no orgulho, na frieza espiritual, na indiferença e se afastam da fé, da oração, da igreja. Traz de volta os que abandonaram a vida espiritual. Desperta neles o desejo de rezar, de buscar os sacramentos, de se reconciliar com Deus e com a família, e de viver como verdadeiros filhos do Altíssimo. Que cada um deles reconheça que sozinho não pode vencer, mas que com a presença do Senhor e a intercessão dos arcanjos terá vitória em todas as áreas da vida. Tu que curaste a dor e a cegueira de Tobit, vem também curar a cegueira espiritual dos nossos filhos e netos. Quantos estão cegos para a vontade de Deus, presos ao orgulho, às modas passageiras, aos falsos brilhos deste mundo? Ilumina suas mentes, abre seus olhos, toca seus corações e reconduz cada um ao caminho da verdade, da paz e da salvação. Amém. São Rafael Arcanjo, médico das almas e dos corpos, olhai com compaixão pelos nossos filhos e netos, sobretudo pelos jovens que hoje são tão facilmente seduzidos por ideologias que os afastam da verdade, da fé e da própria identidade em Deus. Não permitas que sejam enganados por falsas doutrinas, por caminhos aparentemente fáceis, por promessas vazias de felicidade que só geram vazio, frustração e dor. Abre os olhos espirituais deles para contemplarem a beleza da fé, a grandeza do amor de Deus, a força da cruz, a necessidade da conversão sincera e do retorno ao coração do Pai. Que sejam jovens firmes na palavra, enraizados na verdade do Evangelho e se tornem testemunhas vivas de fé, esperança e amor para todos os que os cercam. São Rafael, acompanha cada passo dos nossos filhos e netos, quando saem de casa, quando caminham para a escola, para a faculdade, para o trabalho, nas viagens, nos encontros, nos passeios e nas escolhas diárias que fazem. Coloca anjos ao redor deles para que não se percam, para que não corram perigos, para que não caiam em armadilhas preparadas pela maldade ou pela fraqueza humana. Toca especialmente os que vivem em rebeldia, que não ouvem conselhos, que se afastam dos pais e rejeitam diálogos. Toca aqueles que parecem fortes por fora, mas por dentro estão confusos e feridos. Toca os que vivem em silêncio, carregando dores que ninguém imagina. Os que choram por dentro, mas sorriem por fora para esconder seus sofrimentos. Tu vês cada coração, conheces cada história e sabes exatamente o que cada um precisa. Se algum deles está preso a vícios, sejam drogas, álcool, pornografia, jogos, vícios digitais, relacionamentos doentios ou qualquer escravidão escondida, intercede com poder para que essas correntes sejam quebradas e destruídas. Que tudo o que está oculto venha à luz, que as feridas venham à tona para serem curadas pela misericórdia de Deus, que nenhuma cadeia de pecado continue dominando suas vidas, que nenhum deles seja escravo do pecado, mas livres para viver na graça de Cristo, com dignidade, consciência limpa e coração renovado. Pedimos ainda pelos que se afastaram da família, os que não telefonam, não visitam, não respondem mensagens, os que se perderam pelo caminho das ofensas, das mágoas, das más companhias ou da frieza espiritual. Traz de volta, São Rafael, esses corações distantes. Desperta neles a saudade do lar, o arrependimento sincero, o desejo de recomeçar. E, ao mesmo tempo, prepara os corações dos que esperam, para que saibam acolher sem rancor, sem julgamentos, sem jogar o passado no rosto, mas sim com a mesma misericórdia do Pai, que correu ao encontro do filho pródigo, o abraçou, o beijou e o revestiu de dignidade. Se algum filho ou neto enfrenta enfermidades graves, físicas ou emocionais, coloca tuas mãos de cura sobre eles. Que o corpo seja restaurado, a mente renovada, a alma fortalecida, que cada um viva longos dias na presença de Deus, com saúde,
equilíbrio e paz. Ajuda-os a suportar cada tratamento, cada consulta, cada momento de dor. Fortalece seus corpos, consola seus corações, dá paciência e ternura aos que cuidam, esperança aos que sofrem e paz aos que se sentem sozinhos no leito de enfermidade. Que ninguém nesta família se perca pela dor, mas que todos encontrem na fé a força para seguir em frente e descobrir, mesmo nas lágrimas, o amor de Deus que sustenta. São Rafael Arcanjo, sabemos que a família é um dom precioso de Deus e que os filhos e netos são herança do Senhor. Por isso, colocamos cada um deles sob o teu manto de luz. Guarda-os de todo mal. Guia-os nos momentos de dúvida. Levanta-os quando caírem. Cura-os quando estiverem feridos. Liberta-os quando se afastarem do caminho. E mantém o teu olhar vigilante sobre eles em todos os dias da vida. Que a graça de Deus os acompanhe e que esta casa seja sempre um lar de proteção, cura e bênção. Com fé escreva: São Rafael Arcanjo, protege os meus filhos e netos. E agora, São Gabriel Arcanjo, mensageiro da esperança e da providência divina, voltamos o nosso coração a um pedido muito especial: a vida financeira e o trabalho da nossa família. Tu que foste enviado a Maria para anunciar a maior notícia da história, tu que revelaste ao profeta Daniel as mensagens ocultas do Altíssimo, vem hoje anunciar em nossa vida que Deus é fiel, que Ele não abandona seus filhos, que a promessa do Senhor não falha. Quantas famílias vivem aflitas com dívidas, contas atrasadas, medo do desemprego, portas que se fecham sem explicação, negócios que não avançam, projetos parados, processos travados. Quantas vezes o coração se aperta ao pensar no sustento dos filhos, na mesa que precisa ser posta, no aluguel, nas parcelas, na escola, nos medicamentos, em todas as necessidades que parecem um mar sem fim. Por isso suplicamos: intercede, São Gabriel, para que o céu derrame sobre nós a graça da provisão, da sabedoria financeira, da organização e da abundância segundo a vontade de Deus. Olha para cada pai que luta diariamente para colocar o pão na mesa. Quantos saem cedo, voltam tarde, enfrentam trânsito, calor, cansaço, humilhações e, mesmo assim, se preocupam se o que ganham será suficiente. Fortalece-os para que não percam a coragem nem a dignidade diante das dificuldades. Acompanha também as mães que sustentam seus lares com esforço dobrado, dividindo-se entre filhos, casa, trabalho, estudos, muitas vezes abrindo mão de si mesmas em favor de todos. Que elas encontrem em Deus o consolo, o reconhecimento e a recompensa por cada lágrima escondida e por cada sacrifício silencioso. Intercede de modo especial por aqueles que estão desempregados, desanimados, sem perspectiva, sentindo-se rejeitados e inúteis. Abre portas que ninguém pode fechar, inspira oportunidades, conecta pessoas certas, mostra caminhos novos. Que nenhuma família perca a esperança, porque enquanto o céu estiver em movimento, o milagre da provisão poderá chegar a qualquer momento. Quantos currículos já foram entregues, quantas entrevistas enfrentadas, quantos nãos recebidos, até o ponto em que a esperança parece enfraquecer. O medo do futuro cresce e a vergonha passa a pesar no coração como um fardo silencioso. Mas hoje, diante desta oração, clamamos: abre, São Gabriel Arcanjo, portas de oportunidades que ninguém mais consegue enxergar. Apresenta trabalhos dignos, empregos onde haja respeito, justiça, reconhecimento e paz, para que nenhuma família conheça o gosto amargo da fome e nenhum lar seja destruído pela falta de trabalho. Que nenhum coração perca a confiança de que Deus proverá em cada detalhe. Pelos que estão endividados, vivendo sob a angústia das cobranças, temendo perder o que conquistaram com tanto esforço, suplicamos que a providência divina os alcance de maneira concreta e que verdadeiros milagres financeiros aconteçam, abrindo caminhos, derrubando bloqueios e trazendo soluções inesperadas. São Gabriel, leva nossas causas diante do trono de Deus e pede ao Altíssimo que derrame sobre nós sabedoria para administrar o que temos, disciplina para organizar nossas finanças e força para que cada dívida seja vencida e transformada em testemunho de vitória. Que não haja desespero, nem humilhação, nem desonra, mas que cada família aqui representada seja levantada pela poderosa mão do Senhor e veja o peso das dívidas se converter em novas oportunidades, em portas abertas, em recomeços cheios de luz.
Apresentamos ainda todos aqueles que têm pequenos negócios, empreendimentos, trabalhos autônomos, lojinhas simples, comércios discretos, mas cheios de luta e verdade. Quantos enfrentam crises, concorrência desleal, injustiças, calotes, burocracias, taxas, dificuldades que parecem intransponíveis e, mesmo assim, seguem em frente confiando em Deus. Intercede por eles, São Gabriel, para que todo trabalho honesto prospere, para que haja clientes fiéis, contratos justos, vendas constantes e bênçãos que superem as expectativas humanas. Que cada empreendimento seja colocado sob a proteção de Deus e se torne fonte de dignidade, sustento e paz para aqueles que dele vivem. Rezamos também por quem trabalha em ambientes pesados, injustos, cheios de inveja, perseguição, fofocas e intrigas, onde o clima é tenso e a alma se cansa. Quantos filhos de Deus suportam humilhações silenciosas, engolem lágrimas no banheiro, têm sua alegria roubada diariamente, mas continuam firmes por amor à família. Consola-os, São Gabriel, abraça-os por dentro, dá-lhes força para perseverar sem perder a essência, coragem para permanecer justos em meio à injustiça e esperança para acreditar que o Senhor tem novos caminhos preparados, mesmo quando ainda não se veem. E se for da vontade de Deus, que encontrem novas oportunidades, ambientes saudáveis, chefes justos, colegas respeitosos e a recompensa adequada por cada esforço. Sopra também, São Gabriel, sobre os jovens que estão apenas começando a caminhada profissional, para que não se deixem seduzir por atalhos fáceis, por caminhos desonestos, por ilusões de dinheiro rápido sem valores, mas que construam a própria história com esforço, fé e integridade. Guia as escolhas de estudo, de trabalho e de profissão, para que encontrem oportunidades de crescimento e um dia sejam fonte de alegria, apoio e sustento para suas famílias. Se algum de nossos filhos ou netos se sente perdido, sem direção, sem saber que carreira seguir ou com medo do amanhã, abre seus olhos e seus ouvidos espirituais, fala ao coração deles, São Gabriel, como falaste à Virgem Maria, mostrando que Deus tem planos específicos para suas vidas e que nada é impossível para Ele. Que não se deixem vencer pelo medo, pela comparação ou pela sensação de incompetência, mas caminhem na confiança da providência divina e compreendam que todo trabalho honesto é digno diante de Deus. Que a nossa casa seja também lugar de prosperidade espiritual, onde o dinheiro nunca ocupe o lugar do Senhor, onde não sejamos escravos das contas, dos números e da ansiedade, mas saibamos usar cada recurso com sabedoria, equilíbrio e generosidade. Que não falte o pão de cada dia, que haja sempre o básico, o necessário e também a capacidade de partilhar com quem precisa. Ensina-nos a agradecer por cada conquista, por cada salário, por cada pequena vitória e a confiar mesmo nos tempos de escassez. Porque o Deus que cuida de nós nas abundâncias é o mesmo que sustenta nos desertos. Que os santos arcanjos sejam guardiões do nosso trabalho, dos nossos projetos, das nossas ideias, dos nossos sonhos e de cada passo que damos na área profissional e financeira. Senhor nosso Deus, tudo o que temos vem de Ti. Tu és o dono de todo ouro e de toda prata. És quem abre e fecha portas, quem exalta e quem restaura, quem sustenta e quem renova caminhos quando pensamos não ter saída. Em Ti confiamos. Por isso, pela intercessão poderosa de São Gabriel Arcanjo, colocamos diante do Senhor toda a nossa vida financeira, o nosso trabalho, os nossos negócios, os nossos currículos enviados, as entrevistas que ainda virão, os contratos que ainda serão assinados, que não nos falte o necessário, que nunca nos falte dignidade e que a esperança jamais se apague do nosso coração, porque mesmo nos dias mais difíceis, queremos testemunhar que o Senhor nunca abandona aqueles que confiam em Ti. Com fé profunda, escreva nos comentários: São Gabriel Arcanjo, abençoa o meu trabalho e as minhas finanças. E neste mesmo espírito de confiança, clamamos: São Miguel Arcanjo, guerreiro do Altíssimo, príncipe da milícia celeste, vem agora em nossa defesa e luta por todos os que se sentem oprimidos espiritualmente e emocionalmente. Quantos vivem com a alma pesada, carregando um fardo que nem conseguem explicar, como se houvesse um peso constante no peito e uma nuvem escura sobre a mente? Quantos acordam cansados, mesmo depois de dormir, e deitam-se sem encontrar paz,
com a mente confusa, cheia de preocupações e pensamentos que não se calam? Quantos são dominados pelo medo, pela ansiedade, pela tristeza que parece não ter fim, como se a esperança tivesse sido apagada pouco a pouco? Quantos enfrentam ataques noturnos, insônia, pesadelos, angústias que surgem do nada, pensamentos de derrota e até de desistência da própria vida? Diante de ti, São Miguel Arcanjo, defensor poderoso do povo de Deus, nós nos colocamos em súplica profunda e pedimos libertação. Vem em nosso auxílio com tua espada flamejante e corta toda a sombra, toda a carga espiritual negativa, todo laço e toda a influência maligna que se levanta contra esta casa e esta família. Tu que expulsaste Satanás do céu com a força do quem como Deus, expulsa agora todo espírito maligno que tenta se instalar em nosso lar, seja pela discórdia, pela confusão, pelos vícios, pelas palavras de maldição, pelo ódio ou pela inveja. Onde houver trevas, traz tua luz vitoriosa. Onde houver medo, derrama coragem do alto. Onde houver confusão, estabelece ordem e clareza. Onde houver desânimo, reacende a chama da esperança verdadeira. Defensor do povo de Deus, entra espiritualmente nesta casa, visita os cômodos, passa pelos corredores, toca as portas e janelas, visita os quartos onde cada um descansa e guarda o sono dos que aqui vivem. Quantos não conseguem repousar por causa de pensamentos de angústia, lembranças dolorosas, mágoas não curadas e medos que paralisam? Que tua espada corte essas amarras invisíveis que ninguém vê, mas que pesam tanto, e que tua presença devolva paz e serenidade às noites. Que os sonhos sejam purificados, que toda a opressão noturna seja destruída, que a alma se sinta protegida pelo céu e envolvida por um silêncio santo que vem de Deus. Liberta também, São Miguel, aqueles que estão presos em pensamentos destrutivos, que vivem prisioneiros dentro da própria mente. Quantos filhos de Deus estão sendo sufocados pela ansiedade, acreditando que não vão suportar as provações, que não vão dar conta da própria vida? Quantos carregam a depressão como um peso insuportável, perdendo a vontade e a alegria de viver, sentindo-se sem valor e sem propósito? Quantos são atacados por ideias de fracasso, incapacidade e indignidade, como se não merecessem ser amados nem por Deus, nem por ninguém? Vem, São Miguel, quebrar essas correntes. Cala a voz do inimigo que acusa, que desanima, que humilha, que distorce a verdade e lança mentiras sobre a identidade dos filhos de Deus. Proclama sobre esta casa, sobre cada coração, a palavra de vitória que vem do Senhor, palavra de vida, de perdão, de recomeço, de dignidade restaurada. Comandante dos exércitos celestes, acampa teus anjos guerreiros ao redor desta família. Protege cada um contra tentações, vícios, armadilhas escondidas, laços preparados pelo maligno para destruir a fé, a união e a santidade. Quantos jovens e adultos têm sua pureza e sua fé roubadas por distrações aparentemente inofensivas, por conteúdos nocivos, por amizades que afastam de Deus, por hábitos que consomem tempo, energia e alma? Não permitas que esta família se perca. Guarda os olhos, para que não se alimentem do mal. Guarda os ouvidos, para que não deem atenção à mentira. Guarda os pensamentos, para que não se tornem terreno fértil para o desespero e o pecado. Pedimos libertação para aqueles que, por ignorância, curiosidade ou desespero, abriram portas ao mal, seja por rituais, objetos contaminados, pactos, superstições, consultas erradas, maldições recebidas ou falsas promessas de solução rápida. Hoje, São Miguel, quebra essas cadeias, cancela toda a maldição, neutraliza toda a consagração ao mal, rompe com toda a palavra contrária proferida contra esta casa e purifica este lar com o sangue de Cristo. Que a cruz do Senhor seja espiritualmente erguida sobre este lar e que nenhum espírito maligno tenha poder de permanecer aqui. Liberta também os corações dominados pelo ódio, pelo rancor e pela sede de vingança, restaurando-os com o dom do perdão e com a paz que só Deus pode dar. Quantos vivem aprisionados por ressentimentos que corroem a alma dia após dia? Quantos alimentam feridas antigas todas as manhãs e noites, revivendo aquilo que já passou, deixando que lembranças amargas ditem os sentimentos do presente? Quantos escolhem, consciente ou inconscientemente, guardar rancor em vez de dar um passo em direção ao perdão que liberta? Liberta, São Miguel, essas almas feridas e cansadas. Que tua intercessão leve o bálsamo do Espírito Santo
para curar o que parece incurável aos olhos humanos. Que o ódio se transforme em misericórdia, que a sede de vingança se converta em compaixão, que o rancor dê lugar a um perdão que não é fraqueza, mas força vinda do alto. E se algum dos que rezam conosco já pensou em desistir da própria vida, se alguém nesta casa já flertou com a ideia de desaparecer, se achando um peso, que tua presença poderosa afaste agora todo espírito de morte, toda influência de autodestruição, toda voz interior que diz: você não vale nada, você não é amado, ninguém sentiria sua falta. Que nenhuma voz de destruição prevaleça, que nenhuma ideia de autossabotagem prospere, que cada coração sinta, ainda que de forma suave e discreta, o amor de Deus restaurando tudo o que estava quebrado, lembrando que cada vida é preciosa, única e insubstituível. Que cada vida seja preservada para cumprir o plano perfeito que o Senhor preparou desde toda a eternidade. Tu sabes, São Miguel, que a maior batalha acontece dentro de nós, não apenas contra inimigos externos, mas contra as tentações interiores, contra os nossos próprios limites, contra o orgulho, o egoísmo, a preguiça espiritual, as paixões desordenadas e os pecados que tentam nos derrubar todos os dias. Por isso te pedimos, fortalece nossa vontade, firma nossos passos, sustenta nossa fé, que não sejamos vencidos pelo cansaço, pelo desânimo, pela frieza, pelo egoísmo ou pela indiferença às coisas de Deus. Dá-nos coragem para lutar até o fim, conscientes de que não estamos sozinhos, mas que o céu inteiro combate ao nosso lado. Senhor Todo-Poderoso, em nome de Jesus, recebemos pela fé esta proteção, esta libertação e esta vitória que vem de Ti, e nos consagramos de novo ao Teu amor, certos de que, contigo e com a intercessão de São Miguel Arcanjo, nenhuma treva será mais forte do que a Tua luz. Consagramos a Ti, Senhor, pela intercessão poderosa de São Miguel e São Rafael, cada pessoa desta casa, cada rosto conhecido, cada nome que agora lembramos em silêncio, que todos sejam libertos de todo mal, desamarrados de todo o peso espiritual, emocional e físico, e restaurados plenamente em sua alegria e na confiança em Deus. Que a Tua presença expulse definitivamente o inimigo deste lar, que toda sombra se dissipe, que todo clima de opressão, briga, desânimo e desunião seja quebrado, e que São Miguel, o arcanjo fiel e guerreiro do céu, permaneça como guardião permanente desta família, à porta de entrada, nos quartos, nos pensamentos e nas decisões. São Miguel Arcanjo, liberta minha vida e minha família de tudo aquilo que não vem de Deus. E hoje voltamos nosso coração também para Ti, São Rafael Arcanjo, médico celeste, para pedir a cura que só o céu pode conceder, aquela que ultrapassa remédios, diagnósticos e limites humanos. Tu que foste enviado por Deus para guiar Tobias pelo caminho certo e curar a cegueira de seu pai, tu que livraste Sara de suas aflições e da opressão que a cercava, vem agora visitar nossas famílias com Tua presença restauradora e consoladora. Quantos, dentro de nossas casas, estão enfermos no corpo, na mente ou na alma? Quantos já perderam as forças diante de diagnósticos difíceis, tratamentos longos, exames cansativos e dores que parecem não ter fim? Quantos se sentem sozinhos, inseguros, com medo do futuro e quase sem esperança de um amanhã melhor? Hoje clamamos, com fé e humildade, a Tua intercessão para que a saúde seja restituída, para que a vida seja renovada pela graça do Altíssimo e para que cada coração abatido seja novamente erguido. Olha com misericórdia para aqueles que estão em hospitais, em quartos frios, em leitos de dor, aguardando resultados, passando por cirurgias, internados longe de suas famílias, com saudade de casa e com o coração apertado. Que Tua luz os visite agora, onde quer que estejam, levando coragem, paz, serenidade e uma certeza profunda de que não estão abandonados, mas acompanhados e sustentados pelo céu. Intercede por cada médico, enfermeiro, cuidador e profissional de saúde, para que sejam verdadeiros instrumentos da misericórdia de Deus no cuidado com os doentes. Que seus olhos sejam iluminados para enxergar mais do que exames, que suas mãos sejam firmes e seguras e que seus corações sejam movidos pela compaixão, jamais pelo descaso ou indiferença. São Rafael, visita também aqueles que lutam contra doenças silenciosas, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, insônia, esgotamento emocional,
e tantos outros males que não aparecem em exames, mas pesam como uma pedra na alma. Quantos choram em silêncio, carregando dores que ninguém vê, mantendo um sorriso no rosto enquanto o coração grita por socorro. Toca essas almas agora, cura as feridas invisíveis, liberta do medo e da confusão, acalma os pensamentos que não param, silencia as vozes de acusação, restaura a paz interior e reacende a esperança de que dias melhores virão. E olha com compaixão para aqueles que enfrentam doenças crônicas, que se arrastam por meses e anos, minando a força dia após dia. Consola-os nas noites em claro, dá-lhes ânimo quando a vontade é desistir, transforma seu sofrimento em testemunho de fé e perseverança. Quantos já deixaram de rezar pela própria cura porque se cansaram de esperar, porque acharam que Deus se esqueceu deles? Vem, São Rafael, reacender a fé desses corações desanimados, devolver a coragem de falar com Deus, mostrar que para o Senhor não existem impossíveis e que, mesmo quando a medicina não encontra saída, o céu pode agir com poder e sabedoria. E se não for da vontade de Deus a cura imediata que tanto pedimos, que ao menos desça sobre cada um a força necessária para suportar, a paciência para atravessar cada etapa e a paz para viver cada dia com dignidade, confiança e entrega. Intercede também pelos idosos que carregam no corpo o peso dos anos e na alma o peso da solidão. Quantos estão esquecidos em suas casas? Quantos vivem em asilos sem receber visitas? Quantos olham pela janela esperando alguém que nunca chega? Consola-os com tua presença amiga. Fortalece seus corpos enfraquecidos, acalma suas dores, alivia suas preocupações e dá ânimo para que vivam cada dia como um presente precioso de Deus. Que jamais lhes falte o cuidado da família, o carinho dos filhos e netos, a atenção das pessoas que os rodeiam e que se sintam amados e respeitados. Olha também pelas crianças que enfrentam enfermidades tão pequenas e já conhecendo hospitais, agulhas, remédios fortes e tratamentos dolorosos. Quantas passam mais tempo em leitos do que brincando? Quantas sofrem com doenças que desafiam a ciência, enquanto seus pais se desesperam sem saber o que fazer? Toca cada uma delas com tua luz restauradora, envolve-as numa proteção especial, consola seus pais, dando-lhes coragem, fé e esperança para continuar lutando ao lado dos filhos. Que cada lágrima derramada seja transformada em oração e que o milagre da vida se manifeste justamente onde parece não haver saída. São Rafael, toca também os que lutam contra vícios, porque também eles estão enfermos na alma e no corpo. Quantos são escravos do álcool, das drogas, do cigarro, de jogos, de vícios escondidos que consomem a saúde, a dignidade e a paz da família? Quantos já tentaram se libertar e caíram tantas vezes que perderam a esperança? Cura essas feridas profundas, liberta esses corações aprisionados, rompe essas cadeias de escravidão e reconstrói as famílias destruídas por esses males. Intercede ainda por aqueles que cuidam dos enfermos. Muitos carregam sozinhos o peso de cuidar de pais idosos, de filhos frágeis, de parentes acamados. Quantos passam noites em claro, quantos deixam de cuidar de si para não deixar faltar nada ao outro. Dá-lhes, São Rafael, força renovada, saúde, descanso, paciência e consolo, para que saibam que o céu vê cada gesto de amor escondido e que a recompensa virá das mãos de Deus. Amém. Quantos, Senhor, sacrificam seus próprios sonhos, seus planos mais íntimos e até a própria saúde para cuidar de quem amam, para sustentar uma casa, para proteger filhos, pais, esposos e irmãos. Muitos sorriem por fora, mas por dentro estão cansados, exaustos, com o coração pesado, e mesmo assim continuam, porque o amor os impulsiona a não desistir. Que todos esses sejam agora alcançados por ti, São Rafael Arcanjo, médico de Deus, e que recebam de ti a força que já não encontram em si mesmos, que sintam claramente que não estão sozinhos, mas acompanhados por anjos e sustentados pela graça infinita do Altíssimo. Dá-lhes paciência quando tudo parece demorado, amor quando o coração ameaça endurecer, coragem para permanecer firmes em sua missão, mesmo quando ninguém reconhece os seus esforços. E não nos esqueçamos, São Rafael, das feridas que não aparecem em exames, mas sangram na alma. Quantos carregam pecados antigos que ainda os aprisionam? Quantos não conseguem se perdoar? Quantos vivem sob o peso de culpas e lembranças que os paralisam e fazem acreditar que não são dignos de recomeçar?
Tu, que foste enviado para curar corpos, corações e histórias, cura também essas feridas invisíveis. Abre os olhos e mostra que o perdão do Senhor é maior do que qualquer pecado, que não existe queda que a mão de Deus não possa levantar, não há dor que Ele não possa consolar, nem mancha que o sangue de Cristo não possa lavar por completo. Que esta casa agora seja envolvida por uma bênção de saúde e paz. Que cada corpo seja fortalecido, que a mente agitada seja pacificada, que o coração angustiado seja consolado, que a ansiedade se dissolva diante da certeza do cuidado de Deus. Que nenhuma enfermidade seja maior do que a fé, nenhuma dor mais alta do que a esperança e nenhuma lágrima mais forte do que o amor de Deus derramado sobre nós. São Rafael Arcanjo, cura nossas dores, nossas enfermidades e também as memórias que ainda doem. E hoje invocamos com fervor também a tua ajuda, São Gabriel Arcanjo, porta-voz do Altíssimo e mensageiro das boas novas. Tu que foste enviado à Virgem Maria para anunciar a maior de todas as notícias, traz também para nós, neste lar, uma mensagem de recomeço, de reconciliação e de vida nova. Quantas famílias estão em ruínas, feridas por palavras duras que nunca foram retiradas, divididas por mágoas acumuladas ao longo dos anos, afastadas por um orgulho silencioso que impede o perdão e a reconciliação. Quantos carregam arrependimentos por não terem amado mais, abraçado mais, ouvido mais, pedido perdão a tempo ou restaurado laços que foram quebrados por detalhes. Hoje suplicamos a tua intercessão para que os lares sejam restaurados, para que o perdão vença o orgulho, para que a misericórdia de Deus entre onde as portas parecem fechadas e renove cada relação cansada. Tu que és o mensageiro da esperança, sopra em nossos corações a certeza de que nunca é tarde para recomeçar. Mesmo quando tudo parece perdido, quando os erros foram grandes, quando as feridas parecem profundas demais, o poder de Deus é capaz de restaurar o que estava destruído e reconstruir o que ninguém acreditava mais. Anuncia sobre esta casa que a graça do perdão já foi derramada, que nenhuma corrente é forte demais para não ser quebrada, que nenhuma barreira é alta demais para impedir a passagem do amor de Deus. Intercede por cada casal que vive junto, mas já não compartilha o mesmo coração, por esposos que já não se olham nos olhos, que já não sonham juntos, que já não se apoiam como antes, que habitam o mesmo teto, mas carregam o peso do silêncio, da frieza e da indiferença. São Gabriel leva sobre eles a palavra viva de Deus, capaz de renovar todas as coisas, que redescubram o amor que um dia os uniu e que o compromisso assumido diante de Deus seja reacendido como uma chama que volta a brilhar. Que a ternura volte aos gestos, que o carinho seja reacendido, que o respeito seja restaurado e que as feridas conjugais sejam curadas pelo bálsamo do perdão. Intercede também pelos filhos que se afastaram dos pais, que carregam mágoas antigas, lembranças dolorosas, ressentimentos guardados por anos e que se perderam por caminhos distantes, rejeitando qualquer tentativa de aproximação. Pede a Deus que esses corações sejam tocados, que a saudade desperte, que surja o desejo de voltar, que o orgulho seja quebrado e a reconciliação finalmente aconteça. Prepara também o coração dos pais para que saibam acolher com ternura, sem julgamentos, sem acusações, sem jogar o passado no rosto, mas com o mesmo amor misericordioso do Pai que recebeu o filho pródigo de braços abertos. Olha ainda, São Gabriel, pelos irmãos que já não se falam, pelos que se afastaram por causa de heranças, bens, disputas, pequenas discussões que cresceram e se transformaram em muros altos de separação. Quantas relações foram destruídas por detalhes que poderiam ter sido resolvidos com humildade. Intercede para que o perdão seja maior que o dinheiro, que o amor supere a mágoa e que a união prevaleça sobre o orgulho. Que os irmãos voltem a se reconhecer como presentes de Deus uns para os outros e não como inimigos. E se há nesta casa pessoas que se sentem sem forças para recomeçar, tocadas pelo desânimo, pela culpa ou pela vergonha, toca nelas, São Gabriel, e anuncia com tua voz de luz que Deus não olha apenas para o passado, mas para o futuro cheio de esperança que Ele mesmo prepara. Que ninguém carregue a culpa como fardo eterno, que ninguém viva condenado pelos erros cometidos, mas que todos saibam que em Deus sempre existe um novo começo, uma nova página, um novo dia de graça esperando para ser vivido. O Senhor, na sua infinita misericórdia, sempre nos oferece uma nova chance. Ainda há tempo de mudar,
de reconstruir o que foi quebrado, de amar mais quem está ao nosso lado, de pedir perdão sem orgulho e de recomeçar mesmo depois de tantas quedas. Ajuda-nos, São Gabriel Arcanjo, a abandonar os pecados que nos prendem, as culpas que nos paralisam e os hábitos que nos afastam de Deus. Quantos permanecem nas mesmas falhas porque acreditam que não conseguem mudar? Quantos se acomodam nas trevas porque perderam a esperança de voltar à luz? Tu, que foste portador da mensagem que marcou a história, tu que anunciaste que nada é impossível para Deus, vem hoje anunciar também sobre esta casa que não há vício tão antigo, não há pecado tão repetido, não há prisão tão profunda que não possa ser rompida pela graça divina quando um coração se abre de verdade. Dá-nos coragem para confessar com sinceridade, buscar os sacramentos com desejo de mudança e viver uma vida nova diante do Senhor, sem medo do passado e sem escravidão ao que já passou. Intercede pelos jovens desta família, que tantas vezes se afastam dos pais e da fé, seduzidos pelas ilusões do mundo, pelas promessas vazias de felicidade imediata. Que eles ouçam, por meio da tua intercessão, o chamado suave e firme de Deus, que voltem à igreja, que retomem a oração, que se consagrem novamente ao Senhor, que não se deixem enganar pelas aparências, pelos vícios, pelos relacionamentos que machucam, mas encontrem na fé a verdadeira alegria e a única felicidade que não passa. E se nesta casa existe alguém que guarda um ressentimento tão profundo que já não acredita em reconciliação, alguém que se fechou depois de uma traição, de uma palavra dura, de uma decepção, intercede com ainda mais força, que o milagre da cura interior aconteça, que a esperança renasça, que o coração que se endureceu seja amolecido pelo toque da graça e que o amor de Deus faça o impossível acontecer onde todos já haviam desistido. Que essa pessoa seja envolvida pela ternura divina, que compreenda que o perdão não é fingir que nada aconteceu, não é apagar a memória, mas é uma decisão de amar novamente apesar das feridas. Que entenda que perdoar é libertar-se da prisão da mágoa, do veneno do ódio, e que veja no perdão não apenas uma ordem de Deus, mas um presente para si mesma, uma chave que abre as portas da própria alma. São Gabriel, queremos que esta casa seja restaurada pela graça do recomeço, que os laços familiares sejam fortalecidos, que as conversas sejam curadas, que velhas acusações sejam silenciadas, que pais e filhos se abracem de novo, que os casais se reconciliem e voltem a se olhar com ternura, que os irmãos deixem para trás as comparações e invejas e voltem a se olhar com amor, que os netos aprendam desde cedo o valor do perdão e cresçam vendo exemplos vivos de reconciliação dentro de casa, e que o nome de Deus seja exaltado em cada gesto, em cada abraço, em cada pedido de desculpa. Que os anjos se alegrem ao ver esta família unida novamente, sentada à mesma mesa, rezando o mesmo Deus, caminhando na mesma direção. Senhor Todo-Poderoso, pela intercessão de São Gabriel Arcanjo, consagramos nossos relacionamentos ao teu coração misericordioso. Cura o que está ferido, restaura o que foi quebrado, reconcilia o que se separou, renova o que se esfriou, e que cada pessoa que reza agora sinta nascer dentro de si a coragem de dar o primeiro passo, de enviar a mensagem, de fazer a ligação, de dizer, me perdoa ou eu te perdoo. Que nenhuma mágoa, por mais antiga, seja maior do que o amor de Cristo derramado na cruz. Que o recomeço não seja adiado para amanhã, mas aconteça hoje, agora, neste instante, com humildade, fé e coragem. São Miguel Arcanjo, guardião das famílias e defensor do povo de Deus, voltamos nosso clamor a ti, pedindo proteção sobre os caminhos de todos os que vivem neste lar. Tu, príncipe das milícias celestes, que combates sem cessar contra os poderes das trevas, vem em nosso auxílio e cerca esta família com a tua proteção. Quantas vezes saímos de casa para o trabalho, a escola ou os desafios diários, sem imaginar os perigos que nos aguardam? Acidentes, violência, injustiças, emboscadas e armadilhas preparadas pelo inimigo. Por isso suplicamos, não permitas que nenhum mal alcance os que aqui vivem. Coloca a tua espada flamejante diante de cada passo desta família. Que teus anjos guerreiros estejam à frente, ao lado e atrás, formando um círculo de proteção contra tudo o que é visível e invisível. Que nenhuma bala perdida atinja os nossos. Que nenhum assalto prospere. Que nenhum espírito de morte se aproxime.
Que nenhuma energia de ódio ou vingança encontre morada. Que cada viagem, cada trajeto, cada deslocamento, seja curto ou longo, seja protegido pela graça do céu. Protege pais e mães que saem cedo, muitas vezes ainda de madrugada. Filhos que estudam em lugares distantes, trabalhadores que passam o dia nas ruas ou em rodovias perigosas. São Miguel, guarda todos eles, que voltem sempre em segurança, e que cada retorno seja celebrado com gratidão por mais um dia vencido. Inspira prudência, serenidade e atenção a quem dirige, que nenhum descuido, cansaço ou distração prospere, e que a mão de Deus esteja sobre o volante, sobre a estrada, sobre cada detalhe. São Miguel, pedimos também proteção espiritual para nossos caminhos. Quantos se deparam com tentações, propostas fáceis, falsas amizades ou convites que levam ao pecado e à destruição? Defende nossos filhos e netos dessas armadilhas, para que saibam dizer não ao mal, que encontrem boas companhias, amizades que edifiquem, relacionamentos que aproximem de Deus e tenham discernimento para perceber o que vem do Senhor e o que é laço do inimigo disfarçado. E se algum familiar já se envolveu em caminhos tortuosos, em vícios, crimes, relacionamentos abusivos, práticas espirituais perigosas ou escolhas que o afastaram da verdade, nós te pedimos, São Miguel, vai ao encontro dessa pessoa, entra onde nós não conseguimos entrar, quebra as correntes que a prendem, derruba as fortalezas do mal ao redor dela e abre um caminho de retorno à casa, à família e ao coração de Deus. Que nenhum membro desta família seja perdido, que nenhum se afaste a ponto de não querer mais voltar, mas que pela tua intercessão e pelo poder do sangue de Jesus haja libertação, conversão e um recomeço cheio de luz para todos nós. São Miguel Arcanjo, nesta hora te pedimos, intercede com força ainda maior por todos aqueles que estão presos em caminhos de escuridão. Liberta-os de práticas contrárias à fé, de ambientes de perdição, de amizades que os afastam de Deus e de toda a corrente espiritual que os prende, rompendo definitivamente o poder do inimigo sobre as suas vidas. Que eles sejam resgatados, libertos e conduzidos para a luz de Cristo. Que nenhum deles se perca nas ilusões deste mundo, que nenhuma vida seja destruída pelas ciladas do maligno e que todos caminhem protegidos pelo céu. São Miguel, sabemos que o inimigo muitas vezes age de forma silenciosa e invisível, tentando roubar nossa paz, desviar nossos pensamentos e enfraquecer nossa confiança na vontade de Deus. Por isso pedimos, coloca teus anjos em vigilância constante sobre nossas escolhas, decisões, palavras e intenções. Que cada passo que dermos seja iluminado pela luz divina, que nenhuma decisão tomada na pressa nos coloque em perigo, que não sejamos seduzidos pelo caminho fácil, pelo ganho desonesto, pela mentira conveniente ou pela precipitação que gera arrependimento. Que o Espírito Santo seja nosso conselheiro fiel em cada situação. Guarda também, São Miguel, todas as entradas desta casa, portas, portões, janelas, caminhos de acesso. Que nenhuma pessoa mal intencionada ultrapasse estes limites, que todo aquele que entrar seja portador de paz e respeito, e que toda visita seja bênção e não motivo de angústia. Que nenhuma energia negativa consiga permanecer aqui, que nenhum objeto contaminado espiritualmente seja trazido para dentro deste lar, que nenhum olhar invejoso, nenhum olho gordo, nenhuma palavra maldita, praga ou maldição prospere contra nós. Que toda obra contrária seja desfeita agora pela autoridade de Deus. São Miguel Arcanjo, sela esta casa com a tua presença guerreira. Protege as portas e janelas, os quartos onde descansamos, a sala onde convivemos, a cozinha onde partilhamos o pão, os espaços de estudo, de trabalho e de oração. Que não haja brecha nem espaço para o inimigo. Que o ambiente seja leve, limpo e cheio da presença do Espírito Santo. E que todos os que moram aqui e todos os que entrarem sintam claramente a paz, a alegria e a proteção de um lar guardado pelo céu. Senhor Todo-Poderoso, em nome de Jesus, pedimos que todas as áreas desta família sejam protegidas por Ti. A vida espiritual para que não esfrie, a vida emocional para que seja curada e fortalecida, a vida profissional para que prospere com dignidade, a vida familiar para que permaneça unida e cheia de amor. Que São Miguel, teu servo fiel, esteja sempre à frente de cada batalha, cortando com sua espada todo o mal que tentar se levantar contra teus filhos.
Que este lar permaneça como fortaleza de fé, refúgio de oração e santuário de paz. Que os que aqui moram caminhem sempre sob a luz do Senhor, que os caminhos se abram para a bênção e que todo mal seja afastado. E com fé nós declaramos e escrevemos no coração: São Miguel Arcanjo, guarda os caminhos da minha família. São Rafael Arcanjo, luz de Deus que cura e restaura, neste momento, te pedimos que não apenas visites os enfermos desta casa, mas que santifiques todo o nosso cotidiano. Quantas vezes a rotina familiar é marcada pelo cansaço, pelo estresse, pela impaciência, pelas palavras atravessadas e pequenos conflitos que vão se acumulando dia após dia. Tu que acompanhastes Tobias em cada passo da sua viagem, guardando, orientando e protegendo, vem também acompanhar o nosso dia a dia, para que cada detalhe da vida desta família seja tocado pela graça do Senhor. Olha, São Rafael, para o alimento que é preparado nesta cozinha e colocado sobre esta mesa. Que tudo o que for servido aqui seja abençoado por Deus. Que o pão de cada dia nunca falte, que o fruto do trabalho seja suficiente e honrado, e que as refeições não sejam apenas momentos de saciar a fome, mas ocasiões de união, partilha, conversa sincera e gratidão. Que cada pedaço de pão, cada copo de água, cada prato simples, preparado às vezes com esforço e economia, seja sinal vivo da providência divina, lembrando-nos sempre que Deus não abandona os seus. Que ao sentarmos à mesa, possamos recordar que não vivemos apenas de coisas materiais, mas da graça que sustenta tudo. Olha também para os momentos de descanso, São Rafael. Quantos se deitam exaustos, mas não conseguem repousar porque a mente não encontra paz, porque o coração está apertado, porque o medo do futuro e as preocupações com o amanhã roubam o sono. Quantos dormem, mas acordam no meio da noite com pensamentos pesados, lembranças dolorosas ou ataques espirituais que querem tirar a serenidade. Que a tua presença traga calma, que o teu cuidado traga repouso verdadeiro, que o teu auxílio traga renovação para o corpo, para a mente e para a alma. Envolve com teu manto de cura cada quarto desta casa, que as crianças durmam tranquilas, guardadas pelos anjos, que os jovens encontrem descanso sem ansiedade, sem angústia, sem confusão interior, que os adultos recuperem as forças para continuar lutando e que os idosos experimentem noites de serenidade, sem tormentos, sem solidão interior. Que todo pesadelo seja afastado, que toda perturbação espiritual seja silenciada, que todo medo seja acalmado pela presença amorosa de Deus. São Rafael Arcanjo, médico do céu, fica conosco em cada amanhecer e em cada anoitecer, para que esta casa seja lugar de saúde, de cura, de equilíbrio e de paz profunda, onde cada um possa dizer: aqui Deus cuida de nós em cada detalhe. Que ao amanhecer todos desta casa despertem com ânimo renovado, como se o próprio céu abrisse as janelas e deixasse entrar um sopro novo de fé, coragem e esperança para enfrentar o dia. São Rafael, médico divino e companheiro fiel das famílias, pedimos de modo especial pela convivência entre todos os que moram aqui. Tu sabes, melhor do que ninguém, como é desafiador lidar com diferenças de temperamento, opiniões contrárias, personalidades fortes e feridas que nem sempre são ditas em voz alta. Quantas vezes palavras lançadas no impulso deixam marcas profundas no coração? Quantas vezes o orgulho ergue muros e impede um simples diálogo? Quantas vezes o cansaço do dia, o peso das responsabilidades e das preocupações transformam a impaciência em respostas duras e gestos frios? Vem, São Rafael, entrar nesses espaços invisíveis, nos corredores silenciosos, nas salas onde a tensão se acumula e cura as feridas do convívio. Que a paciência, fruto do amor verdadeiro, seja maior do que qualquer irritação. Que o amor fale mais alto que o orgulho ferido. Que o respeito supere as diferenças. E que cada gesto, até o mais simples, seja marcado por ternura, empatia e compreensão. Toca, São Rafael, os momentos de decisão desta família. Tu sabes quantas escolhas importantes precisam ser feitas. Onde morar, em que trabalhar, como educar os filhos, como enfrentar as dificuldades financeiras, como tomar decisões que afetam o futuro de todos. Que cada decisão, pequena ou grande, seja iluminada pelo Espírito Santo e acompanhada pela tua presença discreta e poderosa. Que não haja precipitação, ilusão, engano ou escolhas que afastem esta família da vontade de Deus. Que cada passo seja dado com prudência, oração e confiança.
mesmo quando a direção ainda não está totalmente clara. E quando a casa é invadida por preocupações externas, notícias assustadoras, problemas de parentes, desafios no trabalho, contas inesperadas e imprevistos que ameaçam roubar a paz, ajuda-nos, São Rafael, a guardar o coração. Que as dificuldades não roubem a serenidade, que os problemas não afastem ninguém da fé e que possamos enfrentar tudo com coragem, com a certeza de que Deus cuida de cada detalhe, inclusive daqueles que ninguém vê. Intercede também pelos pequenos momentos da vida, as conversas simples na cozinha, os encontros rápidos no corredor, as brincadeiras barulhentas das crianças, os abraços silenciosos que dizem, estou aqui, as visitas inesperadas que trazem consolo. Que cada instante seja santificado pela graça do Senhor, para que esta casa não seja apenas um lugar físico, mas um espaço sagrado de encontro, afeto e presença divina. Que aprendamos a reconhecer Deus nos detalhes, a enxergar o céu nas pequenas alegrias, nos sorrisos discretos, nas soluções inesperadas que a providência divina oferece. Ensina-nos a agradecer não apenas pelos grandes milagres, mas também pelos sinais discretos do cuidado de Deus no cotidiano. São Rafael, médico das almas, pedimos também que cures os relacionamentos que se vivem fora de casa. Quantos conflitos, quantas tensões e quantas tristezas acabam entrando nos lares por causa de amizades tóxicas, ambientes de trabalho pesados, conversas destrutivas, conselhos errados ou palavras maldosas de pessoas que não desejam o bem. Protege cada um que vive nesta casa. Sela os corações contra a inveja, a maldade, a falsidade e as pressões do mundo. Que os filhos encontrem amigos verdadeiros, que os incentivem na fé e no bem. Que os pais sejam cercados por pessoas de caráter e de fé. Que os netos cresçam em ambientes saudáveis, cheios de respeito e alegria. Que ninguém seja seduzido pelo engano, pelas falsas promessas, pelas tentações externas que prometem felicidade, mas trazem vazio. E pedimos ainda, São Rafael, que abençoes o tempo desta família. Quantas vezes desperdiçamos horas com aquilo que não edifica, mergulhados em distrações que nos afastam de quem amamos e de Deus, enquanto deixamos de lado o que realmente importa. Um olhar atento, uma conversa profunda, um momento de oração, um café partilhado sem pressa. Ensina-nos a usar bem o tempo, a valorizar as pessoas mais do que as coisas, a dedicar momentos à oração, à escuta, à presença verdadeira uns dos outros e a viver cada dia como um presente de Deus que não volta mais. Que não deixemos para amanhã o que podemos fazer hoje. Uma palavra de carinho, um pedido de perdão, um gesto de reconciliação, uma oração feita em família, uma bênção sobre os filhos, um eu te amo que o outro precisa ouvir agora. Que cada segundo desta casa seja vivido sob a graça do céu. Senhor Todo-Poderoso, pela intercessão de São Rafael, consagramos a Ti nossa rotina, nosso cotidiano, nossa convivência e cada escolha diária. Que tudo o que fizermos, falarmos, decidirmos e planejarmos seja iluminado pela Tua presença amorosa. Que nossas palavras sejam abençoadas, nossos gestos sejam sinais concretos de amor e que nossos dias sejam guiados pela fé. Que esta casa seja lugar de saúde, de cura interior, de harmonia verdadeira e de santidade. Que aqui não sejam vividos apenas grandes milagres extraordinários, mas que possamos sentir, dia após dia, o milagre silencioso de viver na Tua presença, Senhor. E agora, São Gabriel Arcanjo, mensageiro da vitória de Deus e anunciador do impossível. Neste momento final desta oração, unimos nossos corações em um clamor profundo por uma graça que aos olhos humanos parece impossível. Tu vês, São Gabriel, quantos filhos e filhas aqui rezam e já não sabem mais o que fazer. Já buscaram ajuda, já enfrentaram filas, consultas, conselhos, já esperaram por respostas, já tentaram todos os caminhos humanos. E mesmo assim, a solução não chegou. Quantos ouviram palavras duras de desânimo, diagnósticos sem esperança, sentenças que parecem definitivas e portas que se fecharam uma após a outra? Quantos já começaram a pensar que nada pode mudar, que sua história está condenada a ser sempre igual, que o milagre é só para os outros? Mas tu, São Gabriel, que foste escolhido para anunciar a Maria que o impossível se tornaria carne, que o impensável aconteceria no ventre de uma jovem simples, vem hoje visitar este lar e este coração, lembrando com a autoridade do céu
que para Deus nada é impossível. Entra nas situações que parecem sem saída, nas causas que parecem perdidas, nos sonhos que foram enterrados, nas promessas que parecem esquecidas, e traz a notícia viva de que Deus ainda pode surpreender, virar páginas, abrir caminhos, derrubar sentenças e ressuscitar o que parecia morto. Que cada pessoa que agora reza, segurando as lágrimas ou chorando em silêncio, sinta nascer dentro de si uma esperança nova, não baseada em força humana, mas na certeza da palavra. Para Deus, nada é impossível. Olha, São Gabriel Arcanjo, com teus olhos cheios de luz, para todas as causas que se arrastam há anos, para os processos que parecem nunca terminar, para os exames que insistem em não trazer boas notícias, para os relacionamentos que permanecem quebrados, mesmo depois de tantas tentativas, para as dívidas que parecem impagáveis e pesam como um fardo na alma, para os filhos que se afastam cada vez mais do caminho, da família e da fé. Toma agora, com teu coração delicado e poderoso, tudo isso e coloca diante do trono do Altíssimo. Apresenta ao Senhor as lágrimas silenciosas que ninguém vê, os joelhos que se dobram em segredo quando a casa está em silêncio, os corações cansados que já não conseguem nem pedir mais, porque o sofrimento roubou as palavras. Tu, mensageiro fiel, sabes o que está escondido no mais profundo de cada alma e podes levar ao coração de Deus aquilo que nenhum de nós consegue expressar. Por isso, São Gabriel, anuncia sobre nós a boa nova da vitória. Proclama que mesmo em meio à dor, a esperança pode renascer, que diante do impossível podemos confiar plenamente que Deus pode tudo, que a fé não vai se apagar, mas será fortalecida pelo fogo do Espírito Santo, que cada família aqui representada tenha a certeza de que não está sozinha, de que o céu se move quando clamamos com fé, intercede por cada pedido urgente, por cada nome sussurrado agora em oração, por cada lágrima que escorre sem que ninguém note, e pedimos que sinais visíveis do cuidado de Deus se manifestem, que uma porta se abra inesperadamente, que uma notícia chegue trazendo alívio, que um pequeno detalhe mude toda a situação, que corações endurecidos sejam tocados e amolecidos pela graça, que possamos reconhecer os pequenos gestos da providência como confirmações de que a vitória já começou. E agora, Senhor Todo-Poderoso, neste momento de fé profunda, elevamos a Ti o copo com água preparado no início desta oração e pedimos que esta água seja abençoada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pela intercessão dos Teus 3 grandes arcanjos, São Miguel, São Rafael e São Gabriel, que ela se torne sinal visível da Tua graça invisível, instrumento de proteção, cura, libertação, paz e fortalecimento para todos que dela beberem ou a usarem com fé. São Miguel Arcanjo, sela esta água com a Tua espada flamejante, afastando toda a ação das trevas, quebrando toda a maldição, cortando toda a influência maligna e cobrindo-a com a Tua presença poderosa. São Rafael Arcanjo, toca nela a Tua luz curadora, para que ela seja remédio para os doentes, alívio para os que sofrem, consolo para os angustiados. São Gabriel Arcanjo, anuncia que a providência de Deus já está agindo por meio desta água, que ela seja testemunho vivo da Tua misericórdia, Senhor, e que cada pessoa que dela participar sinta a força, a proteção e a renovação divina em sua vida, que ao beber desta água sejamos fortalecidos na batalha espiritual, protegidos contra os ataques do inimigo, guardados em cada passo, guiados em cada decisão, e que onde ela for aspergida nenhum mal permaneça, nenhuma força contrária prospere, nenhum peso espiritual resista, que todo o ambiente pesado seja purificado pela Tua luz. São Rafael Arcanjo, toca mais uma vez esta água com Tua luz curadora, que ela cure as feridas visíveis e invisíveis, restaure a saúde física, mental e espiritual de toda a família, que traga serenidade para a mente, equilíbrio para o coração e descanso para a alma. São Gabriel Arcanjo, consagra esta água com Tua palavra de esperança, para que ao bebê-la cada pessoa receba no coração a certeza de que Deus está agindo, de que a providência já chegou, de que a vitória foi decretada no céu, que ela seja sinal de novos começos, de boas notícias, de reconciliações, portas abertas e milagres que saem do campo do impossível e se tornam realidade pela vontade do Altíssimo. Senhor Deus, abençoa esta água e faz dela um instrumento da Tua graça, que todos que a beberem recebam força,
saúde, paz e libertação. Que os que forem aspergidos com ela sejam protegidos e restaurados. Que cada gota seja sinal da tua misericórdia derramada sobre nós, lembrando-nos de que não caminhamos sozinhos, mas acompanhados pelos teus santos anjos. Se desejar, beba agora um pouco desta água com fé, confiando que Deus já está agindo em sua vida. Compartilhe com seus familiares, especialmente com os enfermos, os tristes e os que precisam de esperança. Use-a também para aspergir sua casa, seus filhos, netos, portas e janelas, como sinal da proteção do céu. Ao encerrarmos esta oração, entregamos tudo ao coração de Deus e proclamamos que São Miguel esteja sempre à frente da nossa casa, protegendo-nos de todo mal. Que São Rafael permaneça ao nosso lado, curando nossas feridas e restaurando nossa saúde. Que São Gabriel caminhe conosco, anunciando as boas notícias do céu e trazendo sinais de esperança. Que esta família permaneça sempre guardada sob o manto dos 3 grandes arcanjos do Senhor. Que todos os dias possamos rezar juntos, buscando a proteção, a cura e a vitória que vem de Deus. Que os 3 arcanjos nos acompanhem hoje e sempre. Amém. Eu tenho fé que essa oração te ajudará. Por isso te peço, compartilha esta prece para que alcance e levante cada vez mais pessoas. Se você gostou, entre no nosso canal e assista a mais vídeos como este. E não se esqueça do seu like, porque cada like é como uma estrelinha de esperança que brilha no céu do YouTube, mostrando que este tipo de conteúdo é importante para você e para tantos que precisam de oração. Cada comentário, cada compartilhamento faz toda a diferença e nos ajuda a levar mais mensagens e orações inspiradoras e poderosas até você. Junte-se a nós, inscreva-se no canal, ative o sininho para ser o primeiro a receber as novidades. Deixe também nos comentários as suas preces e pedidos de oração. E saiba que os 3 arcanjos estarão sempre com você, protegendo e guiando o seu caminho. E olha só, temos ainda mais 2 vídeos espiritualmente fortes e abençoadores, tão poderosos quanto este, prontos para te acompanhar e te fortalecer em todos os momentos da sua vida.